Olá a todos, eu sou o professor Douglas Assis, da escola Professor Francisco Silveira Coelho, da DE de Taquaritinga, e eu vou apresentar para vocês a nossa disciplina de eletivas Viagem ao Mundo Microscópico, com ênfase na área de conhecimento das ciências da natureza. Esse componente, essa eletiva, ela foi é, programada baseado na ideia dos alunos, né, de desenvolver algo relacionado com microbiologia, né, e entender como que esses micro-organismos, como que ocorre o crescimento microbiano, o meio de cultura, o processo de controle microbiológico, as aplicações na indústria de alimentos, em saúde e meio ambiente. Então, trabalhar com essa ideia, né, e trabalhar com os eixos temáticos da ciência da natureza, principalmente os componentes de biologia, química e física, tá? E sempre visando a investigação científica, né, e o protagonismo juvenil, além do desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, nessa eletiva, foram desenvolvidas, né, através de atividades remotas, algumas atividades experimentais. A primeira delas foi a atividade cultivando bactérias. Aqui um exemplo realizado pelo aluno Luiz Fernando Cachoeira, da terceira série do ensino médio, e ela tinha como objetivo cultivar bactérias utilizando um meio de cultura caseiro, onde foi utilizado gelatina incolor, juntamente com o caldo de carne. E aqui está o resultado obtido pelo aluno, né? Ele aqui é antes da contaminação, depois aqui após 48 horas já dá para observar a formação de algumas colônias de bactérias, né? E após uma semana, o crescimento dessas colônias de bactérias. Então, através dessa atividade, avaliou-se, né, a necessidade que as bactérias têm de um meio de cultura e o que, que era necessário, quais são os nutrientes necessários, as proteínas, os carboidratos e também a questão de temperatura, o tempo para esse crescimento. Então foram avaliados e investigados todos esses aspectos. Outra atividade também desenvolvida pelos alunos foi a experiência com fungos, né? Onde foi disponibilizado um roteiro de aula prática e eles iam crescer, né, avaliar, né, investigar o crescimento dos fungos em um pão, tá? Em diversas condições. Então, o nome desse experimento e dessa atividade foi Os Fungos Existem, e a aluna Kemily Cristine Lopes, do nono ano, ela realizou essa atividade e ela observou o que foi observado. E quando, né, o pão umidificado foi deixado exposto à luz solar, existem alguns fungos que crescem mais na presença da luz solar do que outros fungos. Então, olha a diferença entre quando exposto com a luz solar e quando está numa caixa escura, que existe um desenvolvimento de alguns fungos não se desenvolveram, né? E quando o pão úmido foi deixado à geladeira, a baixa temperatura inibiu o crescimento desses fungos. Então, nós estamos avaliando aqui também a questão da temperatura na influência aí desse crescimento e no desenvolvimento desses fungos, tá? Através das atividades experimentais e investigativas, né? E o protagonismo juvenil aí em alta, em que os alunos mesmo realizaram em casa e através do roteiro se disponibilizando a fazer essas atividades. A aluna Carolina Panosso Schmutz também ela realizou, só que ela gravou um vídeo, né, sobre o experimento, realizando o experimento. Então agora nós vamos ver esse vídeo.
Então, através desse vídeo, ficou claro, né, como que foi realizado o experimento e mostrou que a aluna ela entendeu, né, quais são as condições melhores aí para o desenvolvimento dos fungos, onde os fungos se desenvolvem em maior quantidade, né, se desenvolvem mais em quais condições ambientais. Então, há muito mais a se descobrir ainda sobre esse mundo microscópico, né? Por isso eu lhes convido a viajar ao mundo microscópio juntamente conosco da escola, professor Francisco Silveira Coelho. Até mais.